Opa galera, aqui é Dominique da Dom Saber e eu tô fazendo esse vídeo para passar um breve resumo aqui do O Livro dos Homens de Osho. Esse aqui é um livro que eu comprei no ano novo. Eu folhei ele, vi o cara metendo um pau em Mahatma Gandhi, sendo que Osho, até onde eu sabia, ele era indiano. Eu falei, caralho, mas como que esse cara fez isso, né? O cara mora na Índia e falou mal do ápice dos indianos, fora Buda, então tipo, aí tem coisa. Aí enfim, fui lá dar uma folhada, gostei do estilo de escrita, um estilo de escrita bem direto e cheio de opiniões ácidas, digamos assim. E eu achei que era um livro que iria combinar comigo. Cara, enfim, o que dizer sobre esse livro? Cara, esse livro aqui, ele fala assim, o livro dos homens, como usar a crise da masculinidade como oportunidade para a autodescoberta. Eu olhei esse título e achei ele uma droga, sendo bem honesto. Crise da masculinidade, que não sei o que, vai se fuder. Só que, diferente desse subtítulo escrotíssimo, quando eu olhei aqui o sumário aqui do livro aqui, eu vi que o sumário do livro ele era bem diferente. Ele era dividido em partes. E ele tinha alguns nomes bem malucos, tipo Eva, ou macho, ou mendigo, ou namorado, e indo assim, entendeu? E eu falei, pô, que divisão esquisita. Ele divide em 4 partes diferentes, que parece que ele fala um pouco assim sobre a condição, né, humana. Depois algumas justificativas e melhorias. Depois ele fala de tudo que estraga, que é a parte 3. Tudo que estraga e piora a condição humana, tudo que bota nós mais no buraco ainda. E por última parte, que é as propostas dele, a partir de como que você reage aí a essa humanidade. Eu, quando li esse livro, eu tentei falar assim, cara, quais são os títulos aqui que são os mais malucos? Vou começar pelos mais malucos. Aí, se eu não me engano, eu comecei com... acho que foi o Mestre. Falei, pô, agora começar com o Mestre. Aí depois eu peguei assim, pô, doideira, vou ver o Monge agora. E tipo assim, um lado final, outro lá no começo. E fui indo. Cara, enfim, o que eu posso dizer? Esse livro ele é bem interessante. Se você já leu Nietzsche e sabe que Nietzsche bebia ali da água ali do Oriente para escrever suas paradas, você vai perceber que tem muito de Nietzsche no pensamento do cara. Só que ele não é igual aquele conselho mais vago de Nietzsche. Ele fala, não, o conselho é esse aqui, mas a execução prática é essa aqui. E ponto final. E o exemplo é esse aqui. Ele é mais essa pegada. Eu vou te contar uma piada que te fala sobre exatamente o que eu tô falando aqui. Então tem essa pegada que ele é uma espécie de Nietzsche mais didático. Só que a proposta de Nietzsche, não sei se você lembra, era que ele queria ver um homem sem amarras, né, sem grilhões sociais, etc e tal, e a mesma parada do Osho. O Osho, ele acha que quando existe ali aquele lance social que a sociedade ele consegue te convencer de que você está muito enganado, muito errado em alguma situação, ela venceu completamente e ela tem seus meios de fazer isso, né, de coagir, né. Ela vai jogar literalmente tudo contra você. Tudo que é de respeito ela vai jogar contra você. Então ele deixa isso bem claro. E a proposta dele, assim, de melhorar as coisas, basicamente, em síntese, não é exatamente você ser do contra, né? Mas você tá muito atento a tudo que é imposição e você descobre isso por meio da meditação, segundo ele. Você consegue descobrir, a partir da meditação, que você tá olhando para dentro, tá tentando visualizar qual é a névoa, né, que tá pairando ali. Ele chama até isso que é como se fosse uma luz do sol que está sendo bloqueada por nuvens, essa doutrinação que a gente sofre, essas manipulações, tanto sociais quanto... que a gente bota muito a conta na culpa da sociedade, mas geralmente nossa família, a religião na qual a gente é criado, as outras religiões de outras pessoas, as opiniões sociais de outras pessoas, a opinião política, né, de outras pessoas. Enfim, às vezes até se você quer ter um emprego, você pega e poda a sua vida todinho só porque você quer ter um determinado emprego. Então assim, ele deixa muito claro que isso tudo é um aparato num controle tão cachorro, que parece que a gente, em vez de estar andando pra frente, a gente tá andando pra trás, né? Porque não tem condições do homem estar dizendo que tá melhorando e tá ficando dessa maneira. Então assim, ele chega e fala, olha, vocês têm que meditar, e quando vocês tiver mais um costume da meditação, uma meditação que ele, como se fosse uma frutífera, que diz ele que tem muito fake de meditador, gente que viciada em meditação e etc e tal. Segundo ele, a meditação não é uma atitude viciosa, é um negócio que é como se fosse um dom, sabe assim? Você nasce com essa facilidade de refletir sobre as coisas e pensar. E o pior é que ele não é uma atitude de reflexão, diz ele. A meditação dele não é uma, tipo assim, não é, vou sentar aqui, vou meditar sobre as coisas que estão pairando. Não, segundo ele, é um lance mais de entender.
sabe, é aquela coisa de se deixar levar pelo caos, digamos assim. Pra você nadar no caos, algo assim. Não é aquela meditação de preciso aqui pensar numa parada, não. Ela é bem, vamos colocar assim, você- é como se fosse uma aceitação de que estamos em desordem, de que, na verdade, tudo que a gente acredita que é grandes coisas não é tão grandes coisa. E segundo ele, é aquela parada de quando você quer ganhar é aí que você vai perder. Então você tem que perder de propósito. É um naipe de meditação muito diferente. Eu comecei a entender um pouco melhor quando eu comecei a pensar. Na verdade, quando eu sento pra parar pra pensar, eu não tenho que sentar e pensar como é que eu vou resolver. Eu tenho que sentar e pensar como é que eu descaralho ainda mais e pioro ainda mais. Ou algo assim. Ou não é de fato piorar ainda mais, mas já começar pelos pontos que deu tudo errado e começar a analisar o que levou isso, o que isso tá me gerando, quais são os sentimentos que eu tô sentindo nesse momento aqui. Que aí sim eu vou acordar pra vida, não tentar resolver a coisa antes mesmo de validar a parada, porque isso vai gerar o quê, né? O que eu aprendi com isso, sabe? Porra nenhuma. Por quê? Porque eu não, não permiti, né? Eu analisar o fato. Eu quis já rebater ele antes de aceitar ele e ver o que causou ele, né? Então, assim, e ver qual também é a minha participação nisso, como que eu deixei chegar isso, como que eu permiti que isso acontecesse. Então, assim, a meditação dele é um outro nível, é só lendo mesmo, assim, para conseguir pegar melhor. Mas, basicamente, ele dá essa ideia da meditação e ele dá, então, a entender que quando você começa a meditar, você entra nos estados de vida que ele é completamente, sei lá, pra mim é normal. Mas pra muitas pessoas não é. Tanto que muita gente me chama de doido. É assim, basicamente ele diz que no momento que você começa a meditar mais, você vai conseguir uma parada que basicamente é você meio que transforma tudo num jogo, né? Você começa a entender então que a natureza, olha que ousado, que a natureza do universo é um jogo e que o seu trampo é jogar, não é vencer, é jogar e jogar legal, jogar contente, digamos assim. É como se, sei lá, você estivesse participando aí de um. Tem aquelas brincadeiras de boa que o negócio é mais interação mesmo. Eu não sei se quão competitivos vocês são, mas eu já joguei alguns jogos assim de internet com algumas pessoas que tanto faz se você ganha, se você perde, você vai lá e joga mais uma rodada, porque dane-se, foi legal, sabe? É mais essa parada. Então, tipo assim, diz ele que você tem que jogar sério pra só manter ali o gás das coisas, mas você tem que ter em mente o tempo inteiro que a parada é um joguinho, não é pra pirar por qualquer coisa, entendeu? Que acontecer que acontecer era um jogo. É mais essa parada, não sei se isso tem a ver com o desprendimento do cara, mas não, quando você para pra pensar, isso tem um fundo de lógica. A minha lógica que eu acho nisso é que, por exemplo, se não tô enganado, muitas das coisas que acontecem no mundo, assim, etc e tal, tem gente que pega e bota a culpa em Deus, né? Ah, por que Deus não fez isso? Se Deus existe, por que ele não impediu, né? Só que quando começa a analisar, nossa, pode ser uma puta de uma blasfêmia. Mas eu tenho a impressão. Eu tava até conversando isso com. Acho que foi com a. Não lembro com quem. Falei, cara, faz muito sentido Deus existir se ele for Loki, que é um brincalhão, que é um caótico. Aí tudo faz um sentido maior, assim. Porque de fato, sei lá, não sei se vocês já repararam isso, mas quem arrisca mais, brinca mais, se bota tudo a perder, ou então faz uma bagunça aqui e ali, geralmente as vidas dessas pessoas são mais prósperas. Eu tô analisando isso com muita calma, o que torna as pessoas mais prósperas, para entender mais ou menos como é que é o sistema de recompensa do universo. Até agora eu só entendi que o universo recompensa muito bem os pacientes, as pessoas têm uma paciência tremenda, e ele recompensa muito bem os brincalhões. Então, tipo assim, eu tô começando a entender, traçar um perfil assim, de qual é o sistema de recompensa do universo. Que isso aí eu entendo que é algo muito importante de entender. Eu tô falando isso aqui da boca pra fora, se vocês quiserem me corrigir e falar, eu conheci um paciente, não tem problema, mas na minha percepção, tudo que eu vivi até hoje, raramente eu vejo gente paciente se fuder. E geralmente eu vejo o cara que brinca demais se fuder. Porém, eles também têm uma taxa de vitória enorme. Então isso é muito maneiro. Enfim, ele fala que o mais maneiro da vida é levar a vida nessa espécie de jogo, ser essa espécie de jogador, e ao mesmo tempo também ser uma pessoa que, em vez de tentar transformar a vida em algo terrivelmente sacro, santificado e não sei o que, e
cair na lábia desses malucos espiritualistas. É você entender, então, que você detém um espírito que é uma coisa divina, tentar engrandecer esse espírito por meio da meditação, e você viver o seu caminho de um jeito único e divertido. Então ele tem muita essa exaltação. Se você já leu Nietzsche, é muito parecido com o Nietzsche aplicado, vamos dizer assim. Fora isso, ele tem opiniões muito loucas a respeito de sexo, de mulheres, ele tem a respeito de homossexualidade, a respeito de família, uma ideia completamente distorcida, que na cabeça dele a família é tipo o maior dos grilhões da humanidade. E de certo modo tá certo que muito comumente as pessoas, sei lá, adoecem por causa das famílias que eles têm, né? Então, assim, tem o seu fundo de sentido, mas ao mesmo tempo o que ele propõe é uma espécie de, assim, a sociedade então vai tomar conta e a família que se foda. Cara, não tem lógica. A solução dele é pior que o problema. Tipo assim, deixar, de fato é deixar o Deus dará, né, mano, né? Não existiu essa sociedade avançada a esse ponto, assim. Tem nego que fala que na antiguidade, que não sei o que, porra nenhuma. Não se sustenta, tá ligado? A raça humana acaba em um mês, se a gente pensar dessa maneira. Tô exagerando, mas é bem rápido que vai pro caralho. Enfim, ele tem opiniões muito doidas. As mais grosseiras dele, geralmente, as presas deles pegam muito ali na figura das pessoas que se dizem santas, que são os padres, os papas, os que começam as religiões, etc e tal. Então você vê muita crítica a religiões aqui dentro desse livro. Então se você assim é muito dogmático, uma pessoa que acredita ali na sua religião, na sua fé, de uma maneira que você não consegue ver outra coisa, esse livro ele vai te fazer mal, vai te dar raiva, você vai arremessar ele na parede, não leia. E é isso. Nota que eu dou pra esse livro de 0 a 10 é 10. Eu gostei muito dele, eu leria de novo. Eu acho que é um livro que, apesar de tudo, se você tiver cabeça pra ler e pensar sobre o que você tá lendo, você aproveita 80% do conteúdo, uns 20% é uma espécie de uma leitura obscura e não dá nem pra captar do que esse capeta tá falando direito. Mas, de maneira geral, às vezes vale a pena ler do que ele tá falando só pra discordar e então refinar o seu jeito de pensar. Eu fiz isso muito com esse livro dele. Quando o cara pega e fala que tem que acabar a família, pô, vou lá, examino o pensamento dele com calma, só pra ter certeza, e falo, cara, aqui você fumou crack, mano, que não tem lógica o que você tá falando, mano. Sabe? É foda, tá ligado? Mas sim, livrão, velho, livrão. Eu acho que esse ano eu não vou ler livro melhor que esse aqui. Eu tenho essa plena convicção. Eu não vou ler um livro melhor do que o Livro dos Homens de Osho esse ano. Não tem como. Se eu conseguir ler, meus parabéns, eu tô pagando minha língua, mas não vou conseguir ler, beleza? Então é isso, galera, por esse vídeo é isso aí. Quem quiser ler o Livro dos Homens, cara, sensacional. Eu comprei o meu na Saraiva, tem lá, e eu acho que você consegue encomendar um pela internet em qualquer site que vende livro, por exemplo, na Amazon. Mas é isso aí, meus queridos. Vejo vocês no próximo vídeo.